Fala galera, tudo bem com vocês? David Gonçalves na área, vim conversar sobre o assunto quentinho saindo do forno. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou fazer o pedido de sempre, viu? Se não se inscreveu no nosso canal, queira quebrar esse nosso galho, se inscreve no nosso canal, dá um likezinho aqui pra dizer que gostou, chama o seu amigo pra participar também. Deixa seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua angústia, sei lá. A gente gosta da participação de vocês como sempre. Vamos conversar? Bom, eu não sei se você tá ligado na internet, eu não sei se você é uma pessoa que acompanha as redes sociais. Eu confesso que eu vivo no submundo da internet, assim. Todas as tretas que acontecem no Instagram eu tô lá. Eu não sou muito ativo pra postar, confesso. Mas eu tô sempre acompanhando as novas expressões, as novas reflexões, o que surge de novo aí no ambiente virtual. Semana passada, eu me deparei com uma expressão que me chamou a atenção enquanto eu ouvia um podcast da Folha de São Paulo chamado Café da Manhã, inclusive, recomendo. Nesse podcast, comentava-se sobre uma expressão que até então eu não tinha ouvido falar. É a expressão guerra do TikTok. E aí fui em busca da expressão, né, pra tentar entender o que é isso. Será que as pessoas que têm TikTok, que estão em guerra, será que significa uma briga entre as pessoas e tal? Bom, eu não tenho TikTok, eu tenho só um perfil no TikTok que eu acompanho os TikToks aqui do ProEnem, então eu sou meio por fora do TikTok, assim, né, não sou uma pessoa muito inteirada. E aí fui ler a respeito e achei super interessante, achei que seria legal compartilhar com vocês também essa reflexão. Por quê? A expressão guerra de TikTok, diferentemente do que eu imaginava, não diz respeito à briga entre usuários do TikTok. Aliás, se fosse assim, seria até mais leve. Contrário, você deve saber que nós estamos passando por um momento de instabilidade mundial, não é? O conflito entre Rússia e Ucrânia, ele já dura aí algumas semanas e ele vem chamando a atenção pública, dada a gravidade do que está acontecendo. Alguns jornalistas, estudiosos, historiadores já comentam sobre uma possível terceira guerra mundial. Afinal de contas, essa mobilização que acontece entre Rússia e Ucrânia envolve, inevitavelmente, a participação de muitos outros países. China, Estados Unidos, boa parte da Europa. Nós estamos falando sobre grandes potências mundiais, não é isso? E justamente por envolver tantas potências mundiais e por ter o tempero perigoso da energia nuclear envolvendo tudo isso faz com que a gente esteja acompanhando com certo nervosismo mesmo o que pode acontecer lá. Sim, porque o que pode acontecer lá causa reflexos no mundo inteiro, sobretudo quando a gente coloca a energia nuclear em debate. Então você deve estar acompanhando aí nos noticiários, na televisão, no rádio, no Instagram, fotos muito tristes de casas sendo destruídas, moradores sendo perseguidos. Já estamos vivendo uma crise de refugiados, afinal de contas, boa parte dos ucranianos estão saindo da Ucrânia e buscando asilo na Europa. Já tem refugiados ucranianos chegando ao Brasil. Então a gente está acompanhando aí um movimento que é global e que envolve todos nós, afinal de contas, são seres humanos que estão ali, né? E ao pensar que nós estamos vivenciando essa guerra na Ucrânia, muitas pessoas do TikTok têm postado vídeos falando sobre, comentando sobre, vídeos com algumas montagens. Muitos professores estão aproveitando o TikTok para explicarem aos seus alunos sobre o que está acontecendo lá, porque há muitas pessoas que não entendem o que está acontecendo lá e por que está acontecendo isso. Então o TikTok ele tem servido como uma plataforma de ensino nunca antes visto, né? A gente tem acompanhado muita gente explicando, entendendo, se esclarecendo. É claro, é um ambiente da dancinha? É o ambiente da dancinha, do funk, do sertanejo, do challenge, da trend, tem tudo isso. Mas também tem um espaço em que muitas pessoas têm aproveitado para trazer imagens da guerra, sensibilizar, né? Tocar as pessoas, explicar o que está acontecendo. Isso por um lado. O TikTok tem sido uma ferramenta pedagógica muito poderosa, principalmente para a garotada, para os adolescentes que são muito ativos nessa plataforma. Esse é um ponto, tá? Eu não discordo desse ponto, aliás, eu concordo com esse ponto. Eu acredito sim que o TikTok tem uma influência no ensino, altera de alguma forma a maneira como a gente aprende e pode sim sensibilizar aquelas pessoas que talvez não seriam sensibilizadas se estivessem fora do TikTok. Ponto positivo, sim? Sempre tem o mais, né?
Ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer do fato de que se por um lado esse TikTok serve como ferramenta de sensibilização, infelizmente, ele também pode servir como uma ferramenta de naturalização da violência. Olha, eu já experimentei no TikTok, eu já vi pessoas fazendo dancinha com um pano de fundo com imagens de destruição da Ucrânia. Falta, no mínimo, bom senso, você não acha? Imaginar que alguém está dançando ou fazendo uma coreografia na Ucrânia, num contexto tão complexo e tão triste como esse, me parece uma atitude de muita insensibilidade. Além do fato de que quando a gente está submetido muitas vezes a imagens de destruição, de dor, a gente acaba naturalizando aquilo. Você para de ver aquilo a partir do plano da realidade e passa a ver aquilo como uma realidade de cinema, como se aquilo não tivesse acontecendo de fato. Você passa a não mais se aproximar, você passa a se distanciar. E aí vira uma grande brincadeira, como se você entrasse no TikTok e visse a Pequena Lô, a, sei lá, DK, o Álvaro, que são figuras aí super conhecidas na internet, e além de ver tudo isso, você vê a guerra na Ucrânia. Como se a guerra na Ucrânia fosse mais uma coisa que você visse. Não, não é assim, né, gente? Não é mais uma coisa que você vê. Não tá no cardápio do TikTok. Não pode ser assim. Porque se você naturaliza a guerra na Ucrânia dessa forma, você está retirando a importância do assunto. Então a gente precisa tomar cuidado na maneira como a gente consome esse conteúdo e como a gente produz esse conteúdo. Porque senão o efeito que a gente gostaria de ter, de sensibilização do outro, acaba virando normalidade. Ai, todo dia eu abro o celular, tem um monte de gente morta. Ai, todo dia eu abro o celular, tem um monte de coisa destruída na Ucrânia, coisa chata. Aí você vai passando assim, sabe? Como quem tá passando. Não, peraí, tá acontecendo uma coisa muito séria, uma coisa que pode alterar todo o funcionamento do planeta, porque nós estamos falando sobre o risco de uso de armas nucleares, estamos falando sobre duas grandes potências no mundo, estamos falando sobre a entrada dos Estados Unidos numa possível guerra e os riscos que isso pode causar. Então, quando você está lá no TikTok, passando seu vídeo antes de dormir, ai, que divertido, olha que legal, olha que curioso. Quando a gente passa por uma situação, um vídeo de guerra, um comentário sobre a guerra, pense na maneira como você consome aquilo. Será que você também não está naturalizando um pouco a maneira como você vê aquilo? E aí o que você faz? Qual é a responsabilidade dos produtores de conteúdo no momento em que fazem vídeo pro YouTube, não, pro TikTok. Aliás, pro YouTube também, né? Pro YouTube, pro Instagram. A gente tem uma responsabilidade social, né, gente? Eu, como professor, tenho uma responsabilidade social. Se eu venho falar com vocês sobre uma coisa séria, será que cabe dança, diversão? Será que cabe um tom de brincadeira? Será que cabe música para falar sobre isso? Você não acha que isso desfaz um pouco a seriedade da coisa? Eu ouço muitos professores dizendo, mas é porque a juventude de hoje, os adolescentes de hoje, eles aprendem de uma forma diferente. Eu entendo, é verdade. A minha geração dos anos 90 aprendia de uma maneira, né? Assim como a sua aprende de uma outra forma. Hoje, com certeza, a geração é mais dinâmica, é mais rápida, é a geração do hipertexto, em que você clica num texto, te leva para outro, que te leva para outro, que te leva para outro. E eu não sou a pessoa que parou no tempo, sabe? Eu não sou obsoleto. Eu não acho que a gente deva aprender dentro de sala de aula, num pergaminho, ajoelhando no milho, na palmatória. Pelo amor de Deus, eu não sou isso. Ao mesmo tempo, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se por um lado, a gente pode admitir que as novas gerações aprendem de uma maneira diferente, assumir que elas aprendem de um jeito diferente não faz com que eu seja leviano ao tratar de algumas questões. Você imagina, como é que eu vou falar sobre o nazismo, os campos de concentração de Auschwitz, a quantidade enorme de judeus que morreram em câmaras de gás. Aliás, não só judeus, né? Homossexuais, negros, deficientes, que morreram em câmaras de gás. Você acha que cabe trazer um tom de diversão a esse tipo de conversa? Fazer uma dança, fazer uma trend, fazer uma graça, uma piada? Francamente falando, como professor e educador, porque além de ser professor, também sou educador, eu não acho que essa seja a melhor decisão. Não é isso? Afinal de contas, nós vivemos um capítulo muito doloroso ao vivermos tudo isso e até hoje há pessoas que carregam as chagas desse momento. Familiares, parentes que viveram isso. Então, eu acho que a gente também precisa entender que certas coisas são sérias mesmo, entende? E que fazer piada ou que fazer riso talvez não seja a melhor decisão. É possível aprender com leveza uma coisa séria,
Entende a diferença? Aprender com leveza não significa que eu preciso estar aqui escrachando o riso. Aliás, quem me conhece sabe que eu nem sou essa pessoa do riso esgarçado, da piada esgarçada. Eu nunca fui essa pessoa. Meu humor tá sempre no sarcasmo, num tom um pouco mais ácido. E eu acho que há espaço para tudo no TikTok também. Há quem faça um humor mais pastelão, sabe? Da paródia, cai no chão e tal. Há quem faça um humor mais sério, mais refinado. Há quem proponha conversas mais sisudas. Há quem proponha conversa mais rasgada e há tempo para tudo. Eu também gosto de ver coisa boba no Instagram. Né? Eu não fico ouvindo Beethoven o dia inteiro e fico lendo Machado e ouvindo, sei lá, Chico Buarque o tempo todo. Com toda a valorização que essas pessoas têm. Eu também gosto de fazer nada, eu também gosto de ver uma dancinha, eu também gosto de achar engraçado, eu gosto de ver piada, só que tudo no seu momento. Eu gosto de fazer piada com coisas que não ofendem ninguém, que não, né, que não tocam e que não ferem ninguém. Agora, daí a fazer isso de uma forma jocosa, com uma guerra que está acontecendo, eu realmente não acho que seja a escolha mais acertada. E é por isso que eu convido você que está me assistindo a pensar. Se você for produtor de conteúdo, pensar em como você quer produzir esse conteúdo. E se você for consumidor desse conteúdo, pensar em como essas informações vão nos afetando. Porque, gente, se a gente for só recebendo as informações, a gente fica muito passivo. Quando você se dá conta, daqui a pouco você está fazendo uma dancinha da guerra, né? E nem se dá conta do quão escandaloso é fazer uma dança da guerra, dancinha da guerra. Que motivos há para dançar quando a gente está vendo tantos ucranianos passando por péssimos bocados, uma quantidade expressiva de crianças mortas com isso tudo, crianças que nada têm a ver com o conflito. Aliás, mesmo quem tem a ver com o conflito não merece a morte. Morte é sempre algo que não deve ser comemorado. Então a gente precisa tomar cuidado com o tipo de conteúdo que a gente produz e a maneira como a gente recebe esse conteúdo produzido, para que a gente não viva essa guerra do TikTok como se a guerra na Ucrânia fosse apenas um detalhe, como se fosse uma realidade do cinema. O que a gente está vendo, gente, não é cinema, não é super-herói, não é bandido contra mocinho. No final, não tem um final feliz muitas vezes. A gente precisa entender a complexidade do caso, as questões geopolíticas envolvidas, entender que muitas vezes não tem bandido e mocinho, que quando o assunto é guerra, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina, mas eu deixo essa conversa para os professores de geografia e de história aqui do ProEnem, que com certeza eles sabem falar com muito mais propriedade do que eu, tá bom? Então grave essa expressão, viu? Guerra do TikTok, você ainda vai ouvir falar bastante ao longo do ano. Quando você ouviu falar, você lembra, David já comentou sobre isso, beleza? Bom, espero que você tenha gostado da conversa. Eu falei mais do que você, porque sendo aqui não tem como você participar, mas pode deixar o seu comentário que com certeza depois a gente lê e responde, tá bom? Beijo no seu coração, a gente se encontra em sala de aula, até mais.